Glória a Deus, queridos. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Como é bom, né? Nós podermos ser ministrados pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Como é bom nós vivermos e ensinarmos, queridos, qual que é o sentido da verdadeira Páscoa, né? Esses dias agora sempre eles são muito importantes para nós, para aqueles que professam a fé em Jesus, para o povo cristão. E é muito interessante como esses dias eles se tornaram, sim, uma boa parte para muitas pessoas que focam só no comércio, mas para nós que vivemos com Cristo, querido, eles são muito relevantes, eles são muito importantes para nós. Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra rápida. Essa é uma noite muito especial também, onde nós vamos partilhar da mesa do Senhor, nós vamos partilhar da ceia do Senhor, amém? Antes disso, eu gostaria de orar pelas nossas crianças, liberar eles, para eles que ele tenha um tempo ali sobrenatural na salinha, amém? Papai, mamãe, traga seu filho para perto de você, vamos orar e abençoar a vida deles. Pai, eu quero te agradecer primeiro, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor. Obrigado por esses príncipes, Senhor, por essas princesas do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado deles de uma maneira especial, Pai. Eu te agradeço também, Pai, pela vida de cada professor, de cada professora ali, Senhor, que tem doado do seu tempo, que tem doado dos seus talentos, Pai, para amar, para cuidar, a ensiná-los, Senhor, da Tua Palavra. Eu oro, Pai, para que essa noite seja uma noite especial na vida deles, Pai. Que eles sejam tocados de uma maneira especial ali naquele tempo. Que eles sejam ministrados de uma forma sobrenatural nesse culto, Pai. E que, principalmente, Senhor, eles encontrem o Senhor, Pai. Eles encontrem o Senhor, Pai, em cada palavra. Eles encontrem o Senhor num abraço. Eles encontrem o Senhor no momento de refeição. Eles encontrem o Senhor, Pai, no momento de oração. Que o Senhor se revele a eles de uma maneira linda e especial nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Crianças, podem seguir lá para a salinha, aqueles que ainda estão aqui. Queridos, quero conversar com vocês essa noite. Como eu falei há pouco, esses dias são muito marcantes para a nossa vida cristã. Essa semana, chamada Semana Santa por muitos, são dias muito especiais. Mas existem alguns dias que são mais lembrados. Por exemplo, a Sexta-feira Santa, como muita gente chama, a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira da Morte de Jesus, é sempre muito lembrada, é sempre muito falada. Deus sempre nos ministra muito quando nós olhamos para a Palavra de Deus e para aquilo que aconteceu, querido, na sexta-feira. O domingo é o grande dia, né? O glorioso. Foi quando Jesus ressuscitou dos mortos. Sempre é muito lembrado, mas hoje eu quero falar, queridos, com vocês de um dia que é tão importante quanto a sexta, quanto o sábado e quanto o domingo. Você sabe o que aconteceu na quinta-feira com Jesus? Onde Jesus estava na quinta-feira? Eu quero falar com vocês hoje sobre o Getsêmani. Jesus estava naquele jardim, ali no Monte das Oliveiras, chamado Getsêmani. E algo muito, muito, muito especial, algo muito rico, querido, e algo muito sobrenatural aconteceu ali naquele lugar. Algo de muito sofrimento também aconteceu naquele lugar. E eu quero conversar com vocês hoje sobre um pouco do que aconteceu ali no Getsêmani. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22 e verso de número 39. Muito obrigado, Chico. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui e nós vamos compartilhar, falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Evangelho de Lucas 22, 39, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, na NVT. Vocês podem acompanhar aqui também, ou acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus aqui diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Verso número 41, afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, e ajoelhou-se e orou: Pai,
Se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Verso número 46, ele diz assim: por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Verso número 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão que o conduzida por Judas, um dos 12, e ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês e o tempo em que reina o poder das trevas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por cada palavra escrita, Senhor, aqui. Por cada palavra, Pai, que revela, Senhor, esse dia, que revela tudo que aconteceu aqui, Senhor, naquela quinta-feira, Pai. Quero te agradecer por essa noite, por esse momento, Pai, especial, onde nós temos a oportunidade de compartilhar das grandezas do Teu coração, de compartilhar daquilo que o Senhor nos ensinou, de compartilhar, Pai, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, através da Tua palavra. A minha oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor fale com cada um aqui, Senhor, de uma forma personalizada, meu Pai. De uma forma, Pai, que cada um entenda, Senhor, que cada um compreenda, Senhor, não no seu intelecto, mas que eles entendam no seu espírito, Pai. Senhor, a minha oração é para que tudo isso, Pai, que foi preparado nessa noite tão lindo, tão gostoso, tão especial, Senhor, não tome o lugar daquilo que é mais importante, Senhor, que é o Senhor, Pai, que é aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Fala conosco nesse momento. Espírito Santo de Deus, ministra cada coração aqui, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? É interessante nós olharmos para isso, querido. É interessante nós olharmos para aquilo que aconteceu ali naquela quinta-feira do Getsemane. É interessante nós analisarmos tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, de uma forma panorâmica, quando nós olhamos para o verdadeiro sentido da Páscoa, quando nós olhamos lá para a velha aliança, nós começamos a entender, e tudo aquilo que foi escrito, querido, no Novo Testamento, tudo aquilo que foi escrito para esses homens de Deus faz sentido. Amém? A Bíblia toda, querido, ela aponta para Jesus. A Bíblia toda, ela vai apontar para aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas e para nos transportar para aquele reino, para esse reino do Filho do seu amor. Nós precisamos entender, querido, aquilo que estava acontecendo aqui no coração de Jesus. A palavra de Deus fala que ele, após ele ter ceado com seus discípulos, se você acompanhar ali os evangelhos, você vai perceber que Jesus ele se encontra com seus discípulos ali, ele faz a última ceia, eles partilham daquele último momento, e a palavra de Deus diz que logo em seguida ele segue para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras existia um lugar, um jardim chamado Getsemane.
A Bíblia ela traz vários detalhes ali nas entrelinhas sobre o Getsemane. Algumas Bíblias trazem detalhes que eram um lugar com muitas árvores, um bosque. Mas era um lugar específico onde Jesus escolheu. E é interessante nós analisarmos porque nesse lugar Jesus ele entra, mas ele não entra mais com os seus 12 discípulos. Ele entra só com 11 discípulos. Porque Judas já havia saído para o trair. Nesse mesmo lugar. Esse mesmo lugar, querido, chamado Getsemane, Jesus escolhe aqueles 11 homens. E a história conta, a Bíblia relata que ele convida, querido, aqueles homens para orar com ele ali, para passar um tempo orando com Jesus. Mas é interessante nós atentarmos para esses detalhes, querido, porque Jesus ele começa a orar e de uma forma separadamente ele coloca esses discípulos. Se você perceber, existem 8 discípulos num lugar, existem 3 discípulos logo adiante num outro lugar, e existe Jesus num outro lugar orando ao Senhor. Se nós olharmos, querido, voltarmos lá na Nova Aliança, se nós olharmos para os tabernáculos que Deus instituiu ali, se nós olharmos para como que era a questão do pecado, como Deus instruiu o povo a respeito da remissão de pecados, a respeito da expiação dos pecados. Se nós não nos cabe tempo aqui para falar sobre o tabernáculo, mas o tabernáculo ele era dividido em pelo menos 3 partes principais. Existia o átrio, que era um lugar onde todo mundo tinha acesso. Existia o lugar santo, onde entrava somente os sacerdotes e o sumo sacerdote. E existia o santo dos santos, que entrava somente o sumo sacerdote. Um homem escolhido por Deus, com várias características ímpares, e uma vez por ano aquele homem entrava lá no santo dos santos. Nesse santo dos santos havia a Arca da Aliança, que simbolizava a manifestação da presença de Deus ali naquele lugar. E esse homem, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar e ele oferecia um sacrifício de um cordeiro ali. Não pela remissão, pelo perdão dos pecados, mas pela expiação do pecado de toda a humanidade. Queridos, se nós olharmos, existe um paralelo aqui entre o que estava acontecendo lá no tabernáculo. Existe um paralelo muito parecido do que estava acontecendo lá no Getsemane. Da mesma forma, querido, nós podemos entender que aqueles 8 discípulos que o Senhor Jesus deixou ali naquele lugar representam o ato onde todos tinham acesso. Aqueles 3 discípulos que o Senhor Jesus deixou ou separou eram os 3 discípulos mais próximos dele. Eram aqueles com quem ele tinha mais intimidade. Nós podemos entender que esses 3 discípulos aqui representavam um lugar santo, onde entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote. E mais adiante, tinha o Senhor Jesus, que representa o sumo sacerdote. Mas é muito interessante porque o Senhor Jesus ele não representa somente o sumo sacerdote. Ele representa o próprio sacrifício. Ele representa, como a palavra de Deus nos diz, nos ensina, o Cordeiro de Deus. Aquele mesmo Cordeiro que aquele homem matava e aspergia o sangue dele lá no Santo dos Santos. Aquela mesma expiação, ela apontava para um lugar. Ela apontava para um dia em que o Senhor separou para que o próprio Senhor Jesus entrasse nesse lugar e representasse, muito mais do que representasse, e entrasse nesse lugar e o seu sangue fosse derramado naquele lugar. O Getsemane é muito significativo para nós, queridos, nos dias de hoje. Eu quero falar com vocês sobre algumas questões importantes, pelo menos 5 características aqui do Getsemane. O Getsemane, querido, ele representa a própria encarnação redentora tomando forma ali. Jesus, ele começa a derramar o seu sangue ali no Getsemane. Muitas vezes nós olhamos para Jesus derramando o seu sangue,
lá na cruz do Calvário. O Calvário, ele é de suma importância para nós. Mas Jesus começou a derramar o seu sangue ali no Getsemane, ali naquele jardim. O Getsemane, querido, também não é só um lugar. Ele é uma fase na vida cristã, em que todos nós passamos por momentos assim. A representação, querido, daquilo que Jesus estava vivendo ali, ou ele estava fazendo ali, é muito, muito, muito interessante. E eu quero falar com vocês, queridos, sobre pelo menos 5 características do que aconteceu ali naquele dia. A primeira característica, querido, quando nós falamos, quando nós entendemos sobre Getsemane, quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos, querido, a Bíblia diz que a aflição foi tanta, querido, que os poros de Jesus ali, eles se romperam. E Jesus começa a suar sangue ali naquele lugar. O seu sacrifício, querido, ele foi completo. E não é somente o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele não é só o mediador ali. Ele é o próprio sacrifício. O sangue que foi derramado no Calvário começou a ser derramado ali no Getsemane. O Getsemane também aponta, querido, para algumas fases na nossa vida cristã. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, querido, existem guerras que você não deve lutar sozinho. Existem guerras que nós não podemos e que nós não devemos lutarmos sozinhos. O Getsemane nos ensina isso, querido. Você consegue imaginar Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo: vocês podem orar comigo? Querido, Jesus era o Senhor dos Senhores. Jesus era o Rei dos Reis. A palavra de Deus diz que lá antes da fundação do mundo, querido, Jesus estava lá, criando tudo com Deus. E de repente ele olha para aqueles homens que caminhavam com ele e diz para aqueles homens: vocês podem orar comigo? Existem guerras, existem lutas na nossa vida que nós não podemos, querido, lutar sozinhos. Existem guerras, querido, que nós não venceremos sozinhos. Nós precisaremos da ajuda de um homem de Deus, ou se você for mulher, de uma mulher de Deus que vai te ajudar a vencer essa guerra, ou vai te ajudar a vencer essa tentação. Existe uma frase, querido, no mundo cristão que é muito interessante. E essa frase, ela faz todo sentido para nós. Essa frase diz assim: quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado. Porque a tentação, querido, ela não é pecado, mas ela pode se tornar um pecado. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Diz que cada um é tentado segundo a inclinação do seu coração. Mas, junto com a tentação, Deus nos dá também um escape. Queridos, nós não podemos caminhar nessa terra. Nós não podemos caminhar com Jesus, querido, sozinhos. Nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres de Deus ao nosso lado. Jesus, querido, ele poderia muito bem ter ido sozinho para o Getsemane. Jesus poderia ter dito para os seus discípulos: parem aqui na porta. Agora eu vou entrar naquele lugar e eu voltei com o meu Senhor. Mas não. Jesus levou aqueles 11 homens junto com ele e olhou para aqueles homens e disse para eles: vocês podem orar comigo aqui? Queridos, e quem somos nós para caminharmos sozinhos nessa terra? Sabe, muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. Muitas vezes nós achamos que pelo tempo, pelo conhecimento que nós temos, nós podemos caminhar sozinhos nessa terra. E não é assim, querido. A palavra de Deus nos mostra isso. Jesus nos ensinou a respeito disso. Não se isole, querido. Peça ajuda para um pastor, para um líder espiritual, alguém que vai orar com você, alguém que vai orar por você, alguém que vai caminhar contigo e te ajudar a vencer as guerras do dia a dia.
Não existe evangelho, querido, um evangelho solo. Não existe isso. Existe um evangelho, querido, onde nós fomos incluídos, nós fomos recebidos por uma família, amém? Vocês já prestaram atenção que todas as pessoas que erguem as suas mãos aqui para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós pelo menos falamos 3 coisas para essas pessoas: que eles se tornaram filhos de Deus, que Deus escreveu uma carta de amor para eles chamada a Palavra de Deus, e talvez a mais linda de todas, que eles acabam de entrar para uma grande família. Amém? Vida cristã, querido, o evangelho é isso, é fazer parte de uma grande família. Por isso não se isole, querido. Eu estou falando isso, querido, porque a todo momento nós somos tentados a se isolar. Porque quando nós falamos de família, querido, cada família tem as suas particularidades. Existe alguma família perfeita aqui? Não. Então por que tem gente que tem buscado uma igreja perfeita? Se toda família tem problema, querido, se todo indivíduo tem problema, por que tem pessoas que ainda não buscam uma igreja perfeita? Nós somos uma família em Cristo. Amém? Amém? Nós somos uma família, querido, e como toda família nós temos problemas, situações, momentos, fases. Mas Jesus está nos ensinando algo precioso aqui, querido. Não se isole. Ele mesmo não se isolou. Ele mesmo olhou para os seus discípulos, querido, e disse: vocês podem orar comigo aqui. Segunda fase, querido, do Getsemane. A segunda fase do Getsemane aqui é uma fase onde as pessoas que você contavam, elas adormecem. Jesus, ele começa a orar ali, e quando ele volta para falar com seus discípulos estavam dormindo, querido. Jesus olha para eles e fala: vocês não podem orar comigo nem uma hora? E Jesus, ele volta a orar de novo, querido. Pela segunda vez, Jesus volta para os seus discípulos. O que eles estão fazendo? Dormindo novamente. E pela terceira vez, querido, Jesus se afasta deles novamente. Jesus está orando, está passando o tempo com o Pai. E ele se volta para os seus discípulos. E pela terceira vez, aqueles homens estavam dormindo. A segunda fase, querida, é essa fase onde pessoas que nós contávamos, elas adormecem. Você já passou por isso, querido? Quando você mais precisou de alguém ou de uma pessoa, essa pessoa, de alguma forma, ela estava dormindo. Ou de alguma forma, ela foi indiferente com a sua dor. Todos nós já passamos por isso. Aquela pessoa que você esperava, querido, naquele momento de aflição, naquele momento de dor. O Getsemane não é um lugar bonitinho onde Jesus estava. O Getsemane foi um lugar de dor, querido, de angústia, e que o nosso Senhor Jesus passou. E todos nós passamos por momentos assim na nossa vida. Talvez naquele momento de maior dor você esperava daquela pessoa, e quando você se aproxima daquela pessoa, aquela pessoa virou as costas para você. Foi isso que aconteceu, querido, com o Senhor Jesus aqui. Aquela pessoa não entendeu o momento difícil que você estava passando. Mas eu tenho uma boa notícia, querido, para você nessa noite. Mesmo que alguém seja indiferente com a sua dor, o Senhor Jesus não é indiferente com as nossas dores. Amém? A promessa dele para nós, querido, é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! Ele estava, querido, comigo e com você nos piores dias da nossa vida, e Ele está conosco hoje, e Ele estava conosco, e Ele vai estar conosco nos melhores dias da nossa vida. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós, de que Ele nunca, querido, nunca iria nos abandonar. Todos os momentos, querido, nós percebendo ou não, Jesus estava ali.
Nós nos alegramos, eufóricos por causa de alguma coisa, mesmo se esquecendo dele, querido, ele estava ali conosco. Há um poder sobrenatural, querido, quando nós entendemos isso. Há um poder sobrenatural, querido, sobre algo que Jesus fez ali. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos: orem comigo. E por 3 vezes, querido, ele voltou e aqueles homens estavam dormindo. Sabe o que o Senhor Jesus estava nos ensinando ali, querido? Há um poder na oração, sim ou não? Há um poder na oração em concordância, querido. Jesus poderia orar ao Pai sozinho, querido, mas ele preferiu. Ele entendeu, ele estava nos ensinando algo precioso aqui. Quando ele volta para aqueles homens, é como se ele dissesse para aqueles homens: ei, eu estou estabelecendo algo no reino espiritual aqui. Eu estou estabelecendo algo que vocês hoje não entendem, mas a minha igreja, ela vai entender um dia. Estou falando sobre orar em concordância, querido. O que Jesus estava estabelecendo ali com aqueles discípulos era um relacionamento, era uma oração em concordância com eles. Jesus precisava? Não precisava. Mas ele estava nos ensinando algo aqui. Há um poder sobrenatural, querido, quando nós oramos em concordância. Toda oração, querido, ela é importante. Mas existe um princípio chamado concordância, que quando nós nos reunimos como igreja, quando nós oramos em concordância, quando nós nos reunimos toda terça-feira aqui, querido, nós estamos orando em concordância. Amém? Quando nós nos reunimos antes de começar o culto ali: pastor, por que cada um não ora na sua casa antes de começar o culto? Não seria mais fácil? Sim, querido, seria mais fácil. E é válido. Mas há algo sobrenatural de Deus, querido, quando nós oramos em concordância. Amém? Eu queria que a igreja entendesse isso, querido. Sabe, nós estamos aqui mais de 100 pessoas hoje, glória a Deus por isso. E nas terças-feiras nós temos 10, 15 pessoas aqui. Por que, pastor, que nós temos só isso? Porque as pessoas não entenderam qual é o poder de orar em concordância. O Senhor Jesus estava nos ensinando, querido, que Ele próprio queria estabelecer algo com seus discípulos aqui. Olha o que Mateus 18, querido, nos ensina. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso número 18. Isso é precioso demais, querido, para nós. Mateus 18 diz assim: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também eu lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai no céu, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus estabeleceu algo, querido, para nós. Jesus estava nos ensinando algo aqui como igreja. Há um poder, querido, quando você reúne a sua família, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e vocês oram em concordância. Há um poder, querido, sobrenatural de Deus quando nós nos reunimos como igreja e nós oramos em concordância a respeito de algum assunto. Por isso, querido, que é tão difícil a nossa carne entender isso. Por isso que é tão difícil muitas vezes nós levantarmos do nosso sofá. Por isso que é uma guerra para nós muitas vezes estarmos num culto como esse, porque há um poder na concordância. Jesus estabeleceu algo aqui, queridos. Por isso que é uma guerra todas as vezes que nós falamos: eu vou ao culto. E a gente fala: pastor do céu, mas aconteceu tanta coisa hoje. É uma guerra, querido. Há algo sobrenatural acontecendo agora, querido. Nesse momento, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor. Os discípulos dormiram, querido. O que será que aconteceria, querido, se eles tivessem perseverado em oração ali junto com Jesus?
O que será que ia acontecer, querido, se aqueles discípulos não tivessem adormecido, se eles continuassem ali orando, se Jesus se juntasse a eles e continuasse orando ali? Há pelo menos duas coisas aqui que nós podemos entender, queridos. Pessoas vão dormir, queridos, em momentos em que você mais precisa. Mas não fique triste. Porque assim como Deus esteve com Jesus, Ele estará com você a todo momento. Amém? Se aqueles discípulos, queridos, eles não estivessem adormecidos, ou esse princípio da concordância, ele seria quebrado, ou o Calvário teria de se adiar. Olhando, querido, por esse ponto de vista, querido, para que se cumprisse toda a Escritura, aqueles homens precisaram dormir naquele momento. Aqueles homens precisaram adormecer ali naquele momento que o Senhor Jesus mais precisava. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, querido, e falamos, Deus, por quê? Aquela pessoa que eu tanto esperava, aquela pessoa que eu tanto contava com ela, ela não me ajudou, Senhor, nesse momento. Muitas vezes era necessário, querido, que aquela pessoa estivesse adormecida naquele momento. Era necessário que aqueles discípulos adormecessem para que toda a Escritura, toda a palavra de Deus se cumprisse na vida do nosso Senhor. Terceiro aspecto aqui que eu quero conversar com vocês nessa noite. Como Jesus venceu, querido, o seu Getsemane? Orando. Jesus venceu, querido, aquele momento. Jesus venceu, querido, toda aquela dor, toda aquela angústia. E como eu e você, nós vencemos os Getsêmanes da nossa vida? Orando. Orando, querido, não tem outra forma. O propósito da oração, querido, não é mudar o coração de Deus, mas é mudar o nosso coração. Todas as vezes, querido, que nós nos achegamos a Deus, muitas vezes nós somos que nós entramos na presença de Deus, nós nunca saímos da presença de Deus. E também não está errado se eu falar isso, não precisa se prender a isso também não. Mas nós precisamos ter esse entendimento, que o Senhor está conosco a todo momento, e nós não precisamos entrar no lugar onde nós estamos. Nós não precisamos entrar no lugar onde Ele já habita. Amém? Quando nós nos achegamos a Ele, em oração, querido. Muitas vezes nós oramos tentando mudar o coração de Deus, e não, querido, nós não vamos mudar o coração de Deus. Mas todas as vezes que nós oramos, o nosso coração começa a ser transformado. Muitas vezes nós oramos ao Senhor para que Ele mude aquela circunstância. Mas muitas vezes o propósito de Deus não é mudar a circunstância. Muitas vezes o propósito de Deus é mudar o nosso coração em relação àquela circunstância. Quantas vezes nós oramos e parece que nada acontece. Deus está trabalhando, querido, o nosso coração. Deus está trabalhando a nossa confiança. Deus está trabalhando a nossa intimidade com Ele. Jesus venceu o Getsemane, querido. Passou por aquele momento de dor, por aquele momento de angústia, orando ao Senhor. E muitas vezes, querido, nós vamos passar por esses momentos. E muitas vezes nós vamos nos encontrar assim como Jesus estava, sozinho, só Ele e o Pai. Ah, pastor, mas eu queria tanto que a minha esposa estivesse aqui, o meu esposo estivesse aqui. Eu queria tanto, pastor, que o meu líder de grupo estivesse aqui. Eu queria tanto que o meu pastor estivesse aqui comigo, mas vão ter momentos, querido, que vão ser só você e Deus. Jesus estava nos ensinando isso aqui, querido, através do Getsemane. Terceiro aspecto aqui, querido. A oração, ela não muda o coração de Deus. A oração, ela não convence Deus de algo. Mas através da oração, Deus nos convence. O Espírito Santo de Deus que é quem nos convence. Do pecado, do juízo, da justiça,
Assim como a palavra de Deus nos diz. Jesus orou, querido, quantas vezes aqui? 3 vezes. Eu faço assim porque eu não consigo fazer assim, querido. Tem o pessoal que brinca comigo, faz 3 assim, eu não consigo. Meus dedos, eles são duros. Então eu tenho que fazer assim. É meio estranho assim, mas eu faço assim. 3 vezes. Jesus orou 3 vezes. Pai, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a sua. Querida, a oração de Jesus aqui foi: Pai, se possível, passa de mim isso. Se possível, não deixa eu sofrer, não deixa que isso aconteça, querido. O Getsemane, querido, mostra o lado mais humano de Jesus aqui. O Getsemane revela, querido, um momento de mais humanidade do Senhor Jesus. Porque foi quando ele orou a Deus e falou: Pai, eu não quero. Mas não seja conforme a minha vontade, seja conforme a tua vontade. Nós precisamos aprender com Jesus aqui, querido. Nós oramos, querido, para humilhar a nossa vontade e para fazer a vontade de Deus. Nós oramos, querido, para se dobrar diante dEle e reconhecer que os seus planos, os seus sonhos são muito maiores e são muito melhores do que o nosso. Amém? É para isso e é por isso que nós oramos ao Senhor. Muito se falou, não, tem gente que nós vamos colocar Deus na parede, querido. Meu Deus, isso é uma grande besteira. Quando nós oramos, querido, nós estamos morrendo para nós mesmos. Amém? Nós estamos morrendo para nós mesmos e nós estamos se tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Um dos principais motivos da oração é essa. De cada dia, querido, eu morrer um pouquinho mais. De cada dia eu me dobrar um pouco mais. De cada dia eu me render um pouco mais. De cada dia eu deixar de lado um pouco mais aquilo que eu sou. E de cada dia mais eu receber dele. Receber a vontade, receber os sonhos, receber os planos, receber a alegria dele, querido, que é muito maior do que a nossa. Receber a paz dele, querido, que excede todo o entendimento. Oração é isso, querido. Foi para isso que Ele nos criou. O grande problema aqui, sabe qual que é? É que muita gente só aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Muita gente só aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e não como Senhor. Porque quando nós aceitamos Ele só como Salvador, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Ou tenho medo de ir para o inferno. Então eu vou entregar a minha vida para o Senhor, para que eu esteja com o Senhor toda a eternidade. Eu não quero ir para o inferno. E errado não está. Mas nós precisamos entender, querido, que ao mesmo tempo que Ele é o nosso Salvador, Ele deseja, Ele anseia ser o nosso Senhor. Amém? E ser o Senhor, querido, é ser o dono da nossa vida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e como nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Nós passamos a nos tornar propriedade exclusiva dele. Não é mais os meus sonhos, agora são: qual é os teus sonhos, Senhor, para mim? Não é mais a minha vontade que prevalece, mas é qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Não é mais o eu, agora é como o Senhor quer que eu faça. O Getsemane fala disso, querido. O Getsemane nos ensina sobre isso. Jesus, ele chega ali, querido, talvez nos momentos de mais angústia, de mais sofrimento dele. Puxa, pastor, nós olhamos para a cruz ali, Jesus estava sofrendo, Jesus foi cuspido, Jesus foi dilacerado, querido, na cruz. Mas aqui no Getsemane, querido, ele estava sofrendo tanto, ao ponto dos seus poros começarem a se romper e ele suar sangue ali. Nós somos a propriedade do Senhor, queridos. Amém? Quarto aspecto aqui, eu já estou caminhando para o final. Quarta fase do Getsemane, querido.
Quantas vezes Jesus orou a Deus ali? 3 vezes. E quantas vezes Deus respondeu a oração de Jesus ali no Getsemane? Nenhuma vez Jesus respondeu a oração dele. Nenhuma vez Deus respondeu a oração dele. Muitas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos ao Senhor, querido, e Ele não fala nada. Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, fala comigo, o porquê isso, o porquê aquilo, e Senhor, eu estou aqui na Tua presença, fala comigo. E Ele não fala nada, querido. E Ele não fala nada. Muitas vezes nós precisamos aprender, querido, a lidar com o silêncio do Senhor nas nossas vidas. Não é todo mundo que sabe lidar com o silêncio do Senhor. Não é todo mundo que entende o silêncio do Senhor nas nossas vidas. Vão existir momentos, sim, que o Senhor não vai falar nada. Como aconteceu com Jesus no Getsemane. Ele orou a Deus pelo menos 3 vezes e Deus não falou uma palavra alguma para ele. É interessante essa questão de orar 3 vezes, porque o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Nós não vamos ler o texto aqui, eu já estou caminhando para o final, mas o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Ele fala que Deus enviou um espinho na carne dele, querido. Ele fala: eu orei 3 vezes a Deus para que Ele me livrasse disso, e Ele não livrou. Não se sabe, querido, o que é o espinho na carne de Paulo. Especula-se muito. Eu não vou me arriscar aqui também falar o que é, porque eu não sei. Mas a questão é, a única coisa, querido, que Deus falou para o apóstolo Paulo, e é isso que é o mais importante. A única coisa que Deus disse para ele foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes nós queremos, querido, respostas. Muitas vezes nós procuramos respostas. Mas a graça dele, querido, já nos basta. O poder dele, querido, não se aperfeiçoa naquilo que nós fazemos de bom. O poder dele não se revela, o poder dele não se aperfeiçoa naquilo que nós somos expert. O poder dele não se aperfeiçoa naquilo que nós falamos ou naquilo que nós fazemos de bom. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? O poder dele, querido, se aperfeiçoou na vida do apóstolo Paulo, nas suas fraquezas. E o espinho da carne daquele homem não foi retirado, para que ele sempre se lembrasse de quem ele era. E para que ele sempre se lembrasse de onde ele saiu e de onde Deus tirou ele. Existem algumas coisas, querido, na nossa vida, não sei se fala com você. Existem algumas coisas na nossa vida que parece que não tem fim. Existem algumas situações, existem algumas coisas que Deus está tratando conosco e parece que não vai terminar. Mas Deus, por que isso? Talvez seja o nosso espinho da carne. Talvez seja Deus nos mostrando: estou fazendo isso para que você não esqueça de onde você saiu. Eu estou fazendo isso para que você não esqueça de onde eu te tirei. Amém? Esse é o 4º aspecto, querido. Nós precisamos aprender a lidar com o silêncio do Senhor. 5º e último aspecto, eu quero convidar o pessoal do louvor aqui já. O pessoal quiser subir aqui, já tomando seu lugar. O Getsemane, ou a palavra Getsemane, ela fala de prensa, querido. O Getsemane fala da prensa do azeite.
O Getsemane fala da prensa da oliveira. O Getsemane, querido, fala desse lugar onde literalmente o Senhor Jesus ele foi prensado. O Getsemane fala disso. Muitas vezes, querido, o Getsemane na nossa vida vai extrair de nós o melhor ou o pior de nós. Nesse caso aqui, querido, o Getsemane extraiu o melhor de Jesus. Ele sofreu, ele suou sangue, ele se sentiu abandonado pelos seus amigos, ele pediu oração pelos seus amigos, mas logo que a terceira vez que ele voltou para aquele lugar ali, ele viu que aqueles homens estavam dormindo. Ele se levanta e dizem para eles: vamos embora. Chegou a hora. Chegou a hora onde o Filho do Homem vai ser preso. Chegou a hora onde o Filho do Homem vai ser massacrado, vai ser morto. E foi isso que aconteceu, querido. Logo em seguida do Getsemane, Judas vem com aqueles homens, munidos de espada, munidos de porretes, munidos de tocha. Judas cumprimenta Jesus com um beijo, que era o sinal de quem era Jesus, e aqueles homens prendem o Senhor Jesus. E ele vai passar por tudo aquilo que nós já sabemos. O Getsemane fala disso, queridos, desse lugar de prensa, desse lugar de dor, desse lugar de angústia. Mas a pergunta do céu para nós, querido, é: o que tem saído de nós nesses momentos de prensa? O que tem saído de nós, querido, quando nós somos pressionados? O que tem saído de nós, querido, quando nós passamos por esses momentos de dor, de angústia, de tristeza, de pressão? Eu não conheço ninguém que diz para mim: pastor, eu adoro passar por esses momentos de pressão na minha vida. Eu adoro ser pressionado. Ninguém gosta, querido. Pelo contrário, nós, fugimos, querido. Nós corremos desses lugares, desses momentos de prensa. Mas são esses momentos de prensa, querido, que vão revelar o quanto nós somos parecidos com o Senhor Jesus. São nesses momentos de prensa onde parece que nós somos esmagados, espremidos, que vai revelar o tanto de Deus, o tanto de Jesus que há nas nossas vidas. Você pode se colocar em pé nessa noite.